Olá a todos! Neste vídeo venho falar sobre Sherlock Holmes, versão 2010. Eu falo assim porque, como todos sabem, existem dezenas e até centenas de filmes desse icônico personagem. Nessa aqui, traz a atuação de ninguém menos que a dupla Robert Downey Jr. e Jude Law. Então, se gosta desse conteúdo, peço que deixe um gostei no vídeo e caso ainda não seja inscrito, peço que se inscreva no canal para dar aquela força. Antes de começar, quero dar aquele aviso de sempre, o de que vou me ater aos pontos ocultos por trás das situações que a narrativa apresenta e as referências feitas ao universo criado por Sir Arthur Conan Doyle. Então, bora lá para o vídeo. Geralmente, as adaptações cinematográficas de Sherlock Holmes adaptam os livros do renomado detetive. Porém, esse não é o caso aqui, pois visa mais os personagens já conceituados, inseridos num enredo totalmente novo, mas, mesmo assim, não fica devendo em nada na qualidade. O filme começa com John Watson e o inspetor Lestrade numa carruagem durante a noite indo em direção ao edifício para impedir um ritual de magia negra que envolveria o sacrifício de uma jovem. Logo depois, corta para Sherlock Holmes que havia entrado furtivamente nesse local. Depois de neutralizar um dos vigias do local, Sherlock desce uma escada em espiral. Essa escada se chama Escada de Jacó. Inclusive eu falei sobre ela no vídeo do último portal. E aqui já quero adiantar uma coisa. Esse filme tem algumas semelhanças não somente com o último portal, mas também com todos os filmes que tratam de ordens secretas. Continuando, Holmes, ao descer essa escada, pode significar a iniciação, ou seja, progressão no conhecimento e na compreensão dos ensinamentos maçônicos e reflexão. Enquanto ele desce, é mostrado que no centro do piso há a estrela de 7 pontas, mais conhecida como heptagrama. Na Kabbalah, esse símbolo corresponde à 7ª esfera da Árvore da Vida, chamada Nigzag, ou Vitória. O ocultista britânico Aleister Crowley também usou um heptagrama na sua Marca da Besta, uma variação dessa estrela como selo da ordem Astro Argentum. Quando Holmes chega ao centro da sala, ele observa uma jovem mulher de vestido branco, deitada em cima de um altar, enquanto um homem misterioso entoava encantamentos em latim, pelo que dá a entender. A sala estava cercada de outros membros também encapuzados e capangas. Holmes começa a calcular como passar por eles da maneira mais rápida possível, mas é interrompido quando um guarda surge por trás dele e ele luta com o guarda, mas logo Watson aparece e o detém. Os dois então executam um ataque aos capangas no local, dominando a maioria deles enquanto o homem misterioso continuava o ritual. A jovem moça, nesse instante, pega num punhal que estava ao lado, demonstrando estar possuída, e estava prestes a usá-lo, mas Holmes a detém a tempo. Ele então abaixa o capuz do homem misterioso e este revela ser Lord Henry Blackwood, algo que surpreende a todos no momento da revelação. Após isso, Lestrade e seus homens chegam para prender Blackwood. Toda essa cena pré-crédito do filme ocorre no passado, e por isso a narrativa avança para 3 meses depois, onde a história começa efetivamente. E logo é mostrado as manchetes dos jornais que detalham as façanhas de Holmes e Watson, e a câmera foca no clássico endereço Baker Street 221B. Só uma observação, essa rua realmente existe e o número 221B era um número aleatório que Conan Doyle colocou. Voltando, dentro do local é mostrado o Watson tratando de um paciente idoso, e após isso ele entra no escritório de Holmes e mostra no jornal que a execução de Lord Blackwood havia sido marcada, e ainda aproveita para convidar Holmes para conhecer sua noiva num jantar. De primeira, Holmes hesita, mas cede ao pedido de Watson. Embora Holmes e Mary se conheçam nesse jantar, os poderes de dedução dele causam uma má impressão a ela, que o rejeita e por isso ela e Watson se retiram da mesa. Após isso, corta para Holmes numa rinha e durante a luta ele se distrai com o aparecimento de um lenço branco ao lado do ringue que continha as iniciais IA. Ele olha em volta e repara na sua antiga paixão, Irene Adler, que pisca para ele e vai embora. Holmes tenta persegui-la, mas é provocado pelo seu oponente, McMurdo, e então ele o finaliza com uma sequência de golpes e sai do local. Em seguida mostra a prisão Scotland Yard, onde os guardas estão tentando lidar com uma confusão entre os prisioneiros, pois viram que em frente à cela de Blackwood, um dos guardas havia sofrido um feitiço lançado por ele. Isso fez com que os detentos se assustassem com seu poder. Mas o chefe dos guardas percebe que ele queria chamar a atenção e perguntou-lhe
o que ele queria. E ele responde que queria falar com Holmes. Então Watson toma conhecimento do ocorrido e vai avisar seu amigo do último pedido de Blackwood. Aqui quero fazer um outro adendo. Holmes, nesse momento, estava realizando um experimento com um violino, no qual ele atraía moscas para um tubo de vidro. Ele percebeu que tocando uma escala cromática, ou seja, uma escala de 12 notas que possuem um intervalo de semitons entre uma e outra, elas reagiam de maneira desordenada e desarmoniosa, sem resposta mensurável. Agora, quando toco uma escala cromática, não existe resposta mensurável. Porém, se ele utilizasse um aglomerado de escalas atonais, ou seja, um arranjo sem notas tocadas em sequência, as moscas voavam no sentido anti-horário em círculos concêntricos sincronizados, como um bando arregimentado. Voilá. Elas voam no sentido anti-horário em círculos concêntricos sincronizados. Ele finaliza dizendo: eu, utilizando a teoria musical, consegui criar ordem no caos. Dentro da maçonaria existe a famosa máxima Ordo ab Chaos, expressão em latim que, traduzido para o português, significa a ordem vem do caos. Essa expressão, pela sua recorrência, se tornou um dos principais lemas dentro da maçonaria. Inclusive, isso foi algo que o médico e escritor maçom Albert McKee registrou em seus livros, datando o uso deste lema desde 1395. Contudo, este lema não se trata de uma frase qualquer no meio, pois está relacionado diretamente com o grau 33 da maçonaria, que seria o grau máximo, como demonstrado nessa insígnia. Aliás, o próprio McKee também chegou ao grau 33. Esse lema se conecta não só com esta cena, mas também com todo o restante do filme, pois o filme aborda a existência das sociedades secretas e revela como elas enxergam o mundo, e principalmente as massas. Inclusive, Blackwood é o grande responsável por externar essa ideia. Afinal, ele mesmo diz que é apenas um canal. E esse é um dos motivos de sua presença ser tão impactante. Retomando o raciocínio de Holmes, ele tocar a escala cromática, que significa usar notas musicais de maneira ordenada sequencialmente, ou seja, quando não há um domínio global centralizado, as moscas, ou seja, o povo, as nações, não geram benefícios à comunidade internacional, já que só querem atender aos interesses próprios. E daí vocês podem deduzir crises ecológicas, oscilações nas bolsas de valores e crises de segurança internacional, entre outras. Porém, quando ele toca uma sequência desordenada sem notas musicais, ou seja, o mundo passa a ter um controle global em meio ao caos, as moscas voam em sentido anti-horário, que significa reagir, em círculos concêntricos sincronizados, em cooperação para o mesmo fim. Por isso que volta e meia ouvimos falar em Nova Ordem Mundial, o Grande Reset e demais teorias de conspiração que podem ou não ser teorias. E o fato de Sherlock identificar tal comportamento não o isenta dos planos globais dessas sociedades secretas, pois, como é mostrado no decorrer do filme, ele vai investigando e montando o quebra-cabeça pouco a pouco. Ele apenas se tornou consciente após ter descido a escada de Jacó. Eu me alonguei nesse adendo porque essa cena não é só relacionada à trama do filme, mas ela também passa essa mensagem para nós, espectadores. Mas como é uma cena relativamente rápida e bem-humorada, esses pontos passam batidos. Pelo menos para mim foi assim. Mesmo eu já tendo visto esse filme milhares de vezes, nunca me liguei nisso, até trazer essas explicações aqui para vocês. Continuando, eles saem do local e vão até a prisão. Quando chegam lá, Holmes é conduzido às celas Blackwood. Vamos a outra explicação. Enquanto o detetive vai se aproximando da cela, é possível ouvir Blackwood recitando o que parece ser os primeiros versículos de Apocalipse 13. Ao chegar em frente à cela, Holmes observa alguns símbolos. Um deles é a figura de uma besta com 3 cabeças e embaixo dela está escrito a palavra Fortitude, que em português significa fortaleza, uma provável referência às virtudes cardeais maçônicas, com o seguinte complemento: deixa a prudência te guiar, temperança te castigar, fortaleza te apoiar e justiça será o rumo de todas as suas ações.
Depois ele vê a lua quarto crescente dentro do Sol, um dos mais antigos símbolos maçons. Uma das interpretações é que o Sol é o símbolo da luz, do conhecimento, do esclarecimento mental e espiritual, a luz que vem do Oriente, e está colocado de lado onde se coloca o orador, que simboliza o Sol, pois é dele que emana a luz, enquanto guardião da lei. A lua fica no canto porque esta ensina ao maçom o dever de aumentar o conhecimento que recebe. A sua propriedade de reflexão indica ao maçom o dever de retransmitir o conhecimento adquirido. Em seguida, ele vê uma cruz com um círculo no meio, remetendo a uma rosa, o que indica ser o símbolo da Ordem Rosa Cruz, uma irmandade hermética medieval. E logo depois aparece um corvo do lado de fora da grade, que, como eu falei no primeiro vídeo do Constantine, indica ser um mau presságio. Blackwood o cumprimenta e diz a Holmes que haverá mais 3 vítimas e que não poderão ser salvas. Holmes, apesar de ficar intrigado, não considera o aviso, pois em tese, Blackwood não viveria para isso. Então o detetive deixa o local e logo depois Blackwood é enforcado conforme previsto e as suas últimas palavras são: a morte é só o princípio. Quem viu o primeiro filme da Múmia deve se lembrar desta cena. A morte é só o princípio. A cena termina com Watson atestando a morte de Blackwood. Alguns dias depois, Irene aparece no escritório de Holmes, onde ele acorda com sua presença e ela diz que precisa de sua ajuda num caso de desaparecimento e entrega um envelope com informações e dinheiro. Em seguida, ela sai e é mostrado ela entrando numa carruagem onde se encontra com um homem misterioso. Esse homem é Moriarty e sua identidade só é dita no final. E mesmo assim, ele só aparece nessa forma sombria durante todo o filme. Enquanto Holmes e Watson conversavam sobre o que acabara de acontecer, um agente da Scotland Yard entra e os informa que Lord Blackwood aparentemente ressuscitou. Holmes e Watson vão até o cemitério e, chegando lá, o detetive examina a cena e quando o caixão é aberto, eles veem um corpo completamente diferente. E pela arcada dentária, identificam um corpo sendo de Luke Riordan, o anão ruivo desaparecido sobre o qual Irene havia informado a Holmes. Watson determina que Riordan havia sido vitimado há cerca de 12 horas. Holmes retira o relógio que estava ao seu lado sem que ninguém percebesse. E depois o detetive diz a Lestrade que vai investigar. Holmes e Watson deixam o cemitério enquanto recitam o grito de guerra dos cavaleiros ingleses durante a Guerra dos 100 Anos, que foi popularizado na peça de Henrique V, escrita por Shakespeare. Siga o seu íntimo e na investida, brada Deus para Harry, a Inglaterra e São Jorge. E novamente vemos um corvo saindo do local ao mesmo tempo. Depois, Holmes discute com Watson as iniciais gravadas no relógio de Luke e ele identifica MH, marca da loja de penhores Maxon em Hague, e lá eles conseguem o endereço da casa de Riordan. Por isso, vamos a mais um adendo. Assim que eles entram no local, aparecem alguns símbolos riscados nas paredes. Um dos primeiros é o olho de Horus num triângulo, um dos símbolos mais famosos dos Illuminati. Acima dele está o que parece ser o número 666. Watson então identifica que Luke estava a serviço de Blackwood e trabalhando num experimento que combinava magia com fórmulas químicas. Isso fica mais evidente quando ele vê as fórmulas na janela, contendo a árvore da vida da Kabbalah, e o pentagrama sendo símbolos da geometria sagrada. Holmes, por outro lado, vê uma figura monstruosa na parede, o que remete a uma das bestas de Apocalipse. Porém, a investigação é interrompida por 3 capangas de Blackwood, que haviam sido enviados até lá para eliminar todas as provas, o que incluía o próprio edifício. Então Holmes enfrenta o maior deles, Dredger, enquanto Watson enfrenta os outros 2. Mas devido à resistência de Dredger, Holmes tem dificuldades de vencê-lo até que encontra um tipo de transmissor de ondas de rádio obsoleto movido a eletricidade estática, o que lhe confere vantagem não só contra Dredger, mas também contra os demais. Dredger percebe que está em desvantagem,
e por isso foge. Holmes o persegue até um estaleiro onde ele é encurralado pelo detetive, mas ele decide revidar e consegue desarmar Holmes, e então ele foge. Watson consegue salvar seu amigo, mas Dredd escapa. Porém, eles são encarcerados devido aos estragos que causaram no estaleiro. E logo Watson é resgatado por Mary e Holmes pelos integrantes da alta classe que enviaram o inspetor Lestrade para levar Holmes até eles. Chegando lá, Holmes confronta o primeiro que aparece. E aqui quero fazer um outro adendo. Holmes, utilizando seus poderes de dedução, diz o seu nome, que é Sir Thomas Rotherham. Ele também identifica em seu anel, que contém um símbolo que ele chama de boi sagrado, embora pareça levemente o símbolo do signo de touro, indicando status de poder, e enquanto Holmes revela que ele é o chefe secreto do Templo das Quatro Ordens, uma sociedade secreta fictícia, ele olha para a pirâmide na sua mesa com a palavra Júpiter escrita em hebraico na base. Isso serve para complementar o raciocínio de Holmes, pois a astrologia, dentro da maçonaria, é de extrema relevância, pois está ligado ao grau do maçom. No caso de Júpiter, ele é o regente do signo de Sagitário, e secundariamente, Peixes. É tido como o planeta da autoridade, do êxito social, das honras, e além disso, também representa a razão sobre o intelecto. A última dedução de Holmes sobre Thomas é de que Blackwood é seu filho, e que os seus planos iam contra os interesses das Quatro Ordens. Nesse momento, mais dois integrantes da Ordem já haviam aparecido e sido apresentados, que eram Lord Coward e Standish, o embaixador dos Estados Unidos. Eles explicam que o Templo das Quatro Ordens é uma sociedade secreta semelhante aos Illuminati. Thomas disse a Holmes que a chave para o poder de Lord Blackwood está num livro de feitiços. Esse livro de feitiços contém duas figuras que fazem referências claras às figuras utilizadas em rituais da alta magia. A primeira é Baphomet, e a segunda é o pentagrama invertido contendo o bode. Inclusive, esta imagem é fortemente inspirada numa das gravuras do ocultista francês Stanislas de Guaitard, que pode ser encontrada no livro La Clé de la Magie Noire, A Chave para a Magia Negra, escrito em 1897. Holmes diz que vai ajudar, mas sem os recursos da Ordem. E na noite seguinte, Blackwood invade a casa de seu pai, enquanto ele tomava banho. Ele sente que há algo errado, e de repente a água começa a borbulhar. As luzes se apagam e ele aparece, atrás da banheira. Thomas tenta sair, mas não consegue e acaba sendo vitimado. Na manhã seguinte, Holmes, que havia ido ao hotel para conversar com Irene, foi encontrado pela polícia despido e algemado na cama, pois havia sido dopado por ela. Eles conduzem o detetive até a mansão de Thomas para investigar a cena do crime. Holmes consegue encontrar uma passagem secreta que dava para uma sala onde havia um altar que continha imagens e amuletos ritualísticos. Ele examina o local e depois se recolhe junto com as autoridades. E enquanto eles vão embora, a câmera mostra 4 símbolos representativos das estações do ano e um pentagrama no meio, sendo eles primavera, verão, outono e inverno. Isso porque os maçons costumam celebrar solstícios e equinócios, os quais ocorrem 2 vezes por ano. O solstício acontece durante o verão e o inverno, enquanto o equinócio acontece no início da primavera e do outono. Na noite seguinte, o embaixador Standish vai até a Ordem para uma reunião e é recebido por Lord Coward e outros membros, que o informam da morte de Thomas e ainda diz que votaram no novo líder e que já haviam nomeado Lord Blackwood para tal cargo. O embaixador discorda da decisão, mas Coward diz que esta é a ordem natural das coisas e que Blackwood é o suficientemente poderoso para fazer com que o país recupere sua glória passada, incluindo a reconquista dos Estados Unidos. Standish diz que não vai tolerar isso e decide se opor e ameaça atirar em Blackwood, mas no momento em que puxa o gatilho, a arma explode em sua mão e o seu corpo fica em chamas, levando à sua morte. Assim, Blackwood se torna líder do Templo das Quatro Ordens. Ele se assenta no trono
este que tem o símbolo da pirâmide dos Illuminati no encosto, e enquanto isso, os membros bebem o vinho, em comemoração à nova liderança. Embaixo do trono há a palavra perfeição escrita em hebraico. E essa parte é uma provável referência ao iluminismo alemão e o rosacrucianismo durante o século XVIII, que mudou drasticamente algumas doutrinas da maçonaria e levou à sua disseminação ao redor do mundo. Nessa noite, Holmes e Watson viajam com Tanner, um capitão de um barco que conhecia as vias navegáveis de Londres melhor do que ninguém. Eles atracam um barco perto de uma fábrica, e lá eles tentam confrontar Blackwood. Porém, ele havia preparado algumas armadilhas, inclusive prender Irene a uma esteira, já que ela havia os seguido até lá. Holmes e Watson vão salvá-la, mas não conseguem capturar Blackwood, e antes de fugir, Watson cai numa das suas armadilhas, o que causa uma explosão no local. Nesse momento, a polícia chega e o guarda Clark avisa Holmes que Lord Coward havia pedido a sua prisão. Por isso, ele é obrigado a fugir. Irene também foge e Watson é levado ao pronto-socorro. Depois de Holmes ter visitado Watson, disfarçado de médico, ele se isolou para tentar entender o caso e analisar melhor a situação. Para isso, ele realiza um ritual com os elementos que ele havia reunido até aquele momento, incluindo o pentagrama que ele havia visto no livro de magia, e tenta expandir a sua consciência para prever o próximo passo de Blackwood. Em meio a esta imersão, ele desmaia e no dia seguinte ele é acordado por Irene e Watson, que se dispuseram a ajudá-lo e deter Blackwood. Então Holmes explica que, com base no livro de feitiços, as primeiras 5 vítimas de Blackwood representavam os 5 pontos do pentagrama, e que a cruz era o que interessava agora, e ele ainda acrescenta: É uma crença bastante comum que dentro da arquitetura de grandes cidades estão referências codificadas a este sistema. Apesar da história do filme se passar em Londres, um bom exemplo disso é a capital de Washington, quando seu fundador, o próprio George Washington, planejou construir a cidade que viria a ser a capital dos Estados Unidos. Ele utilizou um projeto arquitetônico baseado em princípios maçônicos, desenhado por Pierre Charles Lefan, um arquiteto e engenheiro civil francês, naturalizado americano, que também era membro ativo na ordem. Então, numa visão isométrica, percebe-se que as ruas e prédios da cidade de Washington estão dispostas e se encontram de maneiras que compõem os símbolos maçônicos, como o esquadro, o compasso e a estrela de 5 pontas. Holmes complementa que as 3 vítimas posteriores tinham uma ligação direta com o templo e automaticamente com o sistema, e os locais onde aconteceram os crimes formavam um desenho de uma cruz numa vista isométrica. E cada morte correspondia a um animal que formava a esfinge e que abria o portal dimensional para o poder imensurável, o qual era o objetivo de Blackwood obtê-lo. Watson diz que já tinha o homem, mesmo o homem não sendo um animal, é um elemento da esfinge, o boi e a águia, e o animal que faltava era o leão, que seria o parlamento. Então, eles partem para detê-lo e, como vimos posteriormente, eles conseguem. Logo depois, Holmes desmascara os feitos de Blackwood enquanto o vilão tentava se salvar, mas acaba preso entre as correntes até que uma delas cede e ele termina enforcado definitivamente. O caso é resolvido até então, mas na última cena, Holmes diz que o caso vai ser reaberto com a notícia de que Moriarty havia se apropriado da máquina que Blackwood tentou utilizar no parlamento. Bom pessoal, o vídeo é esse. Tentei encaixar essas explicações de maneira cronológica e que fizesse sentido com o que foi apresentado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Novamente peço que, se curtiram esse conteúdo, deixem o gostei, se inscrevam no canal para mais vídeos e deixem também nos comentários se concordam ou não com o que foi apresentado no vídeo para a gente trocar uma ideia, beleza? Até mais!